Bom dia! Vamos a mais uma live do livro O Mito do Normal. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 e 18. O capítulo 17, ele vai falar... Peraí que eu já pego para vocês. Um mapa impreciso da nossa dor, onde erramos em relação à doença mental. E depois o 18 vai falar: a mente é capaz de coisas incríveis, da loucura ao significado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou colocar a Greta aqui. Oi, primo. Nunca te vi por aqui, seja bem-vindo. Oi, Carol. Gente, vamos ver se a Greta me enxerga hoje. Impossível. Ai, é Ai, que muito chato isso aí. droga, muito chato isso, né? Só eu que te vejo. Só você me vê, amigo. Só você me vê. Eu Gente, não tô entendendo o que que é, não. nem eu, esse Instagram doido. Ai, mas, Olha, mas todo mundo vê a gente. O importante é isso também. claro que esses foram meus capítulos preferidos, né? Porque fala de doença mental, que é a nossa área de atuação, então, né? A gente Claro que em todos os momentos ele fala. Quer dizer, o livro inteiro defende a parte emocional, né, das doenças e Sim, a visão o tempo do todo. médico, né, do profissional da saúde, de forma geral, em relação a esse Exatamente. olhar holístico, né, e principalmente entender o que está por trás aí desses sintomas, né, da história de vida do paciente. Mas aqui ele vem falar umas coisas incríveis sobre a nossa concepção genética, de novo, das doenças Sim, mentais. eu achei fantástico também, gostei bastante. Porque a gente acredita muito nisso, né? No olhar do todo. Que é o que ele traz aqui, a importância disso. E aí, lógico, né, que a narrativa vem de encontro. E aí a Com gente, aquilo que que a a gente, gente trabalha, e aí não tem vê o como tempo não todo. gostar, né? Ele inicia aqui com uma frase da Anne Harrington, eu não sei falar isso, Harrington, que é: nós não entendemos nenhum grande transtorno mental do ponto de vista biológico. Biológico. E é Achei muito isso legal isso, né? Porque maravilhoso. muitas pessoas acham que tem, né, comprovações e tal, e ele traz exatamente que não existe uma comprovação biológica de nenhum transtorno mental. Definitivamente, filho de peixinho, peixinho pode não ser, né? Quando a gente usa essa expressão, né, a única coisa que é nítida nesse ditado popular é que se você é filho de um ser humano, outro ser humano você é, né? Isso, Mas isso. igual não será. Então nem os gêmeos Ai, conseguem muito ser, bom. né? Então Idênticos não também. quando fala, né, um mapa impreciso da nossa dor, ele está justamente Nossa, falando isso, né? A gente está sempre buscando na biologia, né, no orgânico, sim. o real problema, né? Então, vamos fazer um exame de imagem, vamos fazer um exame de sangue, vamos, né, ver Claro, tem que fazer tudo isso. Tem que Sim. buscar ver qual é a composição do seu, né, a complexidade do seu transtorno, porque sim, né, se você tá com alguma coisa, possivelmente está afetando várias áreas aí, ou essas várias áreas afetaram o seu transtorno, ou te levaram ao transtorno. É, uma Mas coisa ou outra. focar, né, numa questão Sim. biológica para justificar, né, Todos os como que sintomas, ele né? chama,
Eu gosto muito da maneira como ele coloca, né? Ó, ao invés de falar que isso é que você herdou um gene que é o causador do seu transtorno, ele fala que você tem uma sensibilidade. A sensibilidade. Isso, eu acho muito legal, eu acho bem bacana ele falar sobre isso, porque ele vai falar também do que a gente tem visto muito nos últimos anos, que é o aumento de diagnóstico de TDAH, autismo, que ele comenta aqui nesses 2 capítulos de hoje, né? E que na realidade isso também não deve ser colocado como um transtorno, e sim como algo de sensibilidade. Eu achei tão legal isso, É porque né? ele fala Achei que bem como bacana. que quem, por exemplo, os pais que têm TDAH podem ter, os filhos podem desenvolver Sim, TDAH por essa sensibilidade pela de vir, sensibilidade, não pelo e não gênero. porque geneticamente é comprovado. Mas, gente, Isso. olha, essa sensibilidade orgânica, né? Ela, ela é afetada porque o ambiente de um TDAH é um ambiente promissor de outro TDAH, né? Uma Uhum, pessoa que tem um uhum. jeito de lidar com as situações daquela maneira desenvolve porque ela outras pessoas dessa maneira porque ela é modelo. Então tá muito mais relacionado ao estilo de vida, ao ambiente familiar, às histórias que são reproduzidas naquele ambiente, as experiências, porque a gente aprende determinados comportamentos e a gente influencia a nossa mente e é influenciado pelo comportamento dessas pessoas. Então, se você está Isso. numa casa onde as pessoas são extremamente ansiosas, que tudo as preocupa, né? Que elas têm preocupação com a segurança dos filhos, que elas têm preocupação com as notas, que elas têm preocupação com o futuro dessas crianças, de ficar doente, de não ficar doente, de ser bem-sucedido. Quer dizer, você está num ambiente que o tempo todo a preocupação é a conversa, é o assunto. Como não Sim. desenvolver essa Influenciar, né? preocupação, sendo que eles são seus modelos, né? Então, é quase que é claro que nem todos absorvem isso, né? Mas é quase que uma modelagem mesmo da maneira de pensar, de sentir as coisas, porque tudo é aprendido, né? Isso eu acho que cada Sim, dia sim. está mais claro para a gente, né? E Tudo até é aprendido. sobre, e até sobre o TDAH mesmo, na página 224, ele fala uma coisa muito, muito interessante a gente entender, né? Assim, quando ele fala que o excesso de diagnóstico seja certamente um risco, né? Não acho que o pico de casos nas últimas décadas se deve exclusivamente pelos pais e mães influenciáveis, professores e professoras incapazes, psicólogos escolares zelosos demais, empresas farmacêuticas inescrupulosas, né? Porque todo mundo quer ver de remédio. Mas ele comenta que o mundo em que as crianças nascem hoje poderia muito bem ter sido projetado para promover perturbações na função cognitiva e na autorregulação Exatamente. emocional. Então, assim, é o mundo que a gente está hoje, além também, né, se dentro da nossa casa, dentro do ambiente onde a gente vive, existam essas pessoas que são extremamente preocupadas, ansiosas também, né, Sim. todas essas questões. Então, Então, como não ser hiperativo num mundo que se exige das tanto pessoas que estímulo. elas não parem quietas em um minuto nenhum, Exato. né? Nós somos Exatamente. estimula, A mente inquieta o tempo todo, estimula, com tanta nós somos informação, estimulando o tempo estimulados o todo. tempo inteiro a estar Exatamente. fazendo alguma coisa. Então, muitas vezes não é que que a pessoa seria suscetível a isso, mas ela se torna. O mundo parece que está assim, né? Porque se ela Se não o mundo for, está ela fica para assim, trás, entendeu? Então, tanta tecnologia para se aprender, exatamente. tantas novas funções. Eu tenho trabalhado muito isso nas minhas aulas com os meus alunos, tanto em gestão de pessoas, como relação terapeuta-paciente, né? Como que a gente tem olhado para isso? Né? Será que existe a real necessidade de estar. Parece que a gente fica o tempo inteiro correndo Nessa atrás do próprio preocupação rabo, excessiva, né? sabe? Parece Essa que preocupação excessiva. o tempo inteiro correndo atrás do próprio rabo e vai, parece que nunca.
eu entendo que o ser humano é insaciável e entendo a importância do incômodo. A gente precisa estar Sim. incomodado com as coisas mesmo, porque senão a gente não evolui. Mas hoje eu escutei um podcast que a moça falava assim, ó. Até coloquei, até compartilhei os dois podcasts. Eu escutei um episódio atrás do outro que trazia um contexto que parecia complementar, né? Uma falando que ela resolveu curtir novas, assim, curtir, fazer o aniversário dela de novas formas, rever a maneira como ela se Conceito. diverte, onde ela vai, né? E o outro episódio estava falando sobre a importância da paz interior, né? De você sentir que você tá ali aqueles minutinhos da sua vida em paz. Quando você deita na sua cama e sente assim, agora eu vou só fazer isso, só vou Só descansar, respirar. sem pensar, Só né? Tipo, sentir minha respiração. então, e fez muito sentido ouvir isso, assim, depois de ter lido esses capítulos, porque é bem isso, sabe? O nosso ambiente, ele quer essa agitação constante. E como Ai, não desenvolver transtornos mentais, como não desenvolver uma ansiedade, como não, né, se tornar uma pessoa depressiva num mundo onde parece que você nunca dá conta de nada. é. As pessoas estão muito nisso, né? Sim. Sentir, é sempre na falta, na falta, na falta, porque não conseguem entender, não conseguem visualizar, curtir, comemorar as coisas que vive, porque mal termina E uma quando coisa, já consegue, começou, passa rápido, termina uma coisa que né? começa outra, porque É, parece que quando consegue, parece que acaba rápido, eu já que passa rápido, comentei aqui, né? eu já comentei aqui em outros lives, não, acho que não foi desse livro, mas Bibo chegou! Mas eu Oiê, comentei já isso em outras situações, que às vezes eu tenho alunos que estão no segundo ano da faculdade querendo saber o que eles vão fazer na pós-graduação, já pensando na pós-graduação, né? Ou preocupados sim. com o estágio do ano que vem. E eu sempre, e eu sempre busco trabalhar essa questão. Peraí, por que não um passo de cada vez? Se você está fazendo a faculdade, por que você está pensando na pós-graduação? Enquanto você está pensando na pós-graduação, você está deixando de viver a faculdade. De viver Você o está processo de deixando de agora. fazer. Sim. Eu Eu já já sei. sigo fazendo a Olha pós. lá, ó o antecipado aí. Já está. Não, pensar sobre a pós-graduação não é o problema. O problema é querer. Tem gente que quer fazer junto. Tá ali. Não, e tem gente que só fica pensando naquilo que ainda não foi, ou fica muito preocupado com aquilo e não vive o processo de agora. Ah, eu já sei o que eu vou fazer ali na frente, ok, mas eu não preciso ficar vivendo em função disso o tempo todo e deixando de aproveitar o meu processo de Aí se eu agora, o começar a meu presente de pós-graduação agora. junto com a faculdade, cara, faz uma faculdade direito, Faz uma coisa né? direito. Aproveita tudo que você pode aproveitar da faculdade, lê todos os livros que você pode ler nesse momento, assista todas as aulas que você pode assistir, Essa porque se presença, você né? Joel J, 100% presente. Não tem o que Ai, ai, discutir. ai. Se você não Sim, faz isso, você vive tudo pela metade e aí não aproveita nada. Você vai ter uma pós-graduação terminando a faculdade, mas não vai ser bom o suficiente para esses títulos. pois é. Vamos lá. Nesse capítulo Fala muito 17, sobre né, nesse mapa TDAH, né? impreciso, fala muito do TDAH, e eu acho bem bacana, assim, né, quando ele fala que, na verdade, nada funcionou antes da verdade sobre a própria vida ser reconhecida, né? Ou seja, se a gente não sabe sobre a nossa vida e o que a gente sente sobre ela, não tem como funcionar nem as medicações que você toma direito, né? Que ele Uhum, conta um pouco da história dele também nesse capítulo, né, Dani? Ele sim. fala, na verdade, o livro todo ele também fala do que ele viveu, né, com relação à depressão, ao TDAH que ele também tem, os filhos também, né, de toda essa história dele. E é legal, nesses dois capítulos ele fala de alguns casos bem Nossa. bacanas, né?
com relação à doença mental em si. Uma coisa que eu achei bem legal, que eu lembrei do Renato Bertatti. O Renato Bertatti é um psiquiatra bem específico sobre esquizofrenia, e ele tem um olhar sistêmico, ele é constelador também. E ele fala também muito claro o que o nosso autor aqui traz com relação à esquizofrenia, né? Que tem muito a ver, na realidade, nada com a questão biológica, e sim com aquilo que, desde criança, aquela pessoa viveu. E o como ela conseguiu viver, né? E a esquizofrenia, de certa forma, foi uma defesa que ela acabou tendo que se adaptar a viver por causa de abusos desde criança, né? E tudo mais. Ele fala também muito sobre a esquizofrenia aqui, né? Sobre a psicose. Eu acho E eu interessante ele lembrei colocar muito do Renato, do psiquiatra. eu achei interessante ele colocar essa ideia, porque é assim, né? Quando você está vivendo uma coisa que você não quer viver e você é criança e não tem autonomia para fazer as coisas, para ir embora daquela casa, e muitas vezes o Sim, abusador ele está dentro da sua casa ou muito por perto da sua casa, você não tem coragem de contar, exato. falar sobre isso. Uma das defesas é você sair daquela Criar realidade, criar fantasia. as Você vai fantasias, criar fantasias, né? Fingir que aquilo exatamente. não está acontecendo. Tanto é que tem Isso. relato de pessoas que não conseguem lembrar da cena, bloquearam Da cena de completamente essa abuso. memória, porque faziam provavelmente faziam esse processo de imaginar estar em outro lugar, Sim. vivendo outras Ele coisas. fala, né, aqui de alguns casos que aconteceram exatamente isso que você está falando, né? E Que que é o que eles dissociar, faziam, né, que a gente fala. assim, dissociava o corpo, exatamente, a mente e o corpo ia para outro lugar. E aí só depois que voltava, tá, entendi o que está Ele não acontecendo, falou né? aqui do transtorno dissociativo, né, de personalidade, mas dá pra gente pensar nele com certeza. Uhum, Porque uhum, quando a gente sim, investiga ou tenta entender o que que faz a pessoa ter uma dupla personalidade ou múltiplas personalidades, né? Nada mais é do que isso que ele fala, que é uma forma de sim. você conseguir ser, fazer, falar, sentir coisas que de certa forma você foi proibido ou se proibiu fazer aquilo, né? Por questões daquilo que você viveu, né? Dos seus traumas, dos seus das crenças e medos que você desenvolveu ao longo da vida. Então, é muito interessante. Eu preciso assumir uma outra Sim, sim. personalidade para conseguir Para sobreviver, né? ser aquela Esse é o pessoa. ponto importante da gente olhar. Então, eu precisei me fantasiar, precisei sair dessa presença, criar essas fantasias e essas outras esses outros personas em mim para dar conta e para poder viver. Então, a gente olha isso realmente como uma espécie, uma defesa, né? Uma fuga da realidade, sim, mas porque se eu não faço isso, né, eu não vou viver. É, isso mesmo. Bem, É, e, é nossa, bem isso gostei mesmo. também quando ele fala do Todd, porque agora tudo é isso, né? Sim, Tudo é sim, transtorno opositor. E, opositor. Eu também e gostei. aí, é uma coisa que, gente, na nossa sociedade, na maneira como a gente tem vivido hoje, né, de permissividade, de para compensar a minha ausência dentro de casa e tal, a gente acaba automaticamente, né, e todo esse ambiente acaba formando pessoas que se sentem que livres, né? Vamos pensar assim, para bater de frente com coisas que elas não acham justas, né? Que não Concorda, que não acho justo, concordam. que não quer daquele Né? jeito, que não quer daquele Eu jeito, né? entendo que eu conheço algumas pessoas que são diagnosticadas, né? Alguns adolescentes que são diagnosticados assim, e eu Uhum. entendo que nessas crianças e adolescentes assim, eu vejo mesmo que é mais forte do que eles essa oposição, esse Essa oposição, enfrentamento, né? sim, Que é como uma necessidade bem maior do que eles conseguem lidar. Então, sim,
tá o tempo inteiro desafiando as pessoas, testando. E quanto mais as pessoas entram neste desafio, né, encaram esse desafio, mais o desafio fica estimulante, né, fica Sim, necessário para essa pessoa. é o que ele É quer, né? Alimenta porque, mais ele aí. como ele coloca aqui no capítulo, né, são crianças geralmente de pais ausentes, né, Onde há um vazio. onde há um vazio, né? Então, se Onde há eles um não vazio. têm, se esses pais, né, não estão ali para acolhê-lo, para ele vai mesmo realmente Fazer criar um de caso tudo. para Sim, daqui a com bem para ser visto, comportamental, né, né? Dani? Sim, para ser visto, exatamente, porque ele não é visto no seu dia a dia. Não é. E esse vício é muito importante a gente falar que esse visto, gente, não significa que você está aqui, a sua criança está ali, e você está vendo ela. É ver mesmo, aquela coisa da conexão que a gente já vem falando nos outros capítulos desse livro também, né? Essa coisa de um contexto onde existe um vínculo, onde eu olho nos olhos, onde eu vejo, estou, e não assim junto com o celular, ou junto com o livro, ou junto com o trabalho, é essa presença, de se sentir presente e pertencente, né? Porque hoje em dia é o que mais acontece. As crianças, elas não são vistas, né? Os adolescentes, eles não são vistos. E é onde acaba acontecendo várias questões de comportamentos, como o Todd que ele acabou de falar também, né? Exatamente. Aí ele fala, E aí ele é bem legal, porque ele falou, só pode surgir no contexto de uma relação. Sim, porque ele tá querendo, ele quer a atenção, então isso só vai existir dentro de uma relação. nossa, Por isso que ele faz isso na escola ou em casa, né? Por quê? Porque ele quer ser visto. aí ele fala também sobre a necessidade do diagnóstico, né? Ontem uma aluna falou que ela está trabalhando num posto, num UBS, né? E que a médica estava incomodada que tinha um adolescente lá, um jovem, né? Tomando medicação, e era medicação que se dá para Parkinson. Parkinson e uma outra doença lá, que agora eu esqueci o nome. E aí ela estava comentando, né, que a médica, a hora que viu que o jovem estava tomando, né, que o menino estava tomando essas medicações, foi tentar entender, né, pegar lá o prontuário dele e tentar entender. Essa médica é a psiquiatra que acho que atende ali na região, uma coisa assim. E aí Sim. na verdade, ele veio com sintomas, os sintomas eram sintomas que poderiam ser melhorados com aqueles remédios, mas não houve uma investigação nenhuma e aquela pessoa estava tomando aquele remédio, sabe Deus desde quando? Volta para o clínico continua dando o remédio, né? Ai, às vezes só vai pegar a E receita, aí a nem gente conversa. estava conversando que é assim, né? Que tem médico que tudo manda para o psiquiatra. Tudo que é. Então, gente, ó, tem dois lados da mesma moeda, né? A gente não pode tratar tudo como emocional, mas nem tudo como orgânico. Né? Então, Uhum. toda doença, o que a gente sabe é que nós somos seres holísticos. Então, né, tudo está enrolado ali junto. Né? Nada é só físico, nada é só emocional. Mas quando se trata de um atendimento público que você precisa, às vezes, né, de 15 minutos para entender a situação, É difícil, já né? jogar para uma questão psiquiátrica, que agora a gente percebe assim que como tudo vira uma questão de fundo emocional, de saúde mental, muitas vezes, né, a pessoa está lá com característica, você está com ansiedade, já teve casos de pessoas que infartaram de verdade porque foram tratados para ansiedade. Como tem gente que é tratado como vai infartar, né? Mas não é tudo é ansiedade, né, gente? Então, Sim. tá sobrecarregando a psiquiatria e quando você sobrecarrega a psiquiatria, a pessoa não tem. Vamos supor, antes você tinha 10 pessoas para atender, hoje você tem 30. Porque tudo
é encaminhado para psiquiatria. Então também tem essa questão, assim, né? Que como eu vou ter tempo para investigar a história, a Para investigar melhor saúde, esse fazer uma paciente. boa anamnese, né? Ter Sim. se eu tô sobrecarregando o sistema. Então acho que, né? Tem Tem tudo, né? tudo. Ser olhado Então também. ele fala muito do diagnóstico, e diagnóstico Sim, demora, gente. Né? Tem, sim. tem casos em que leva-se 10 anos para você entender que, né, que não se pode sair dando nome para as coisas à torta e à direita. Né? Então, às vezes, eu Sim, tenho sim. pacientes que falam assim: ah, mas eu tô aqui com você há um tempo, você nunca falou o que eu tenho. Eu falei, mas você mesmo falou para mim o que você. Eu sempre falo isso, mas peraí, você não chegou. Quem, Você é quem quem me chegou fala que você aqui e falou o tem. que tinha para mim foi você. Aí a pessoa, né? Ah, mas eu tenho depressão, mas eu tenho transtorno de ansiedade. É a E necessidade eu de um rótulo também, né? entendo a necessidade, eu entendo que Bem, a pessoa precise dar nome às coisas, porque isso é como se, né, abrisse um. dá um alento, vai. É aquilo que ele fala nesse capítulo, inclusive. É, Quando você tem ali, de repente, você percebe que todos os seus sintomas é uma depressão, por exemplo. Na hora que você entendeu que isso é uma depressão, dá um certo alívio. Ah, então eu tenho parece depressão, que você vai né? ter um Tá, caminho mas para agora o cura, né? que eu faço com isso? É esse o ponto. Mas não é só o que eu faço com isso, é o como me levou a isso, né? O que me Exatamente. trouxe até aqui, que é o que ele fala aqui, né? Na página 227 sobre a questão do diagnóstico, eu acho bem Uhum. bacana o que ele fala aqui, né? Que assim, não me interessa tanto um diagnóstico formal. Meu foco para o diagnóstico são as Os dificuldades sintomas. específicas que a pessoa está enfrentando na vida e os traumas que movem essa dificuldade. Então, assim, a gente vai olhar qual é a dificuldade. Tá, ok, é uma depressão? Tá, o que te trouxe até aqui? Vamos olhar essas Porque se você dificuldades com relação a isso. aprender com essas coisas que te trouxe, Sim, né? Se você aprender a lidar com as pessoas, se você aprender a resolver suas questões, né? exatamente. Talvez você cure essa depressão porque você aprendeu a lidar com as situações. Ele coloca aquelas questões para a gente se perguntar e perguntar para os pacientes, né? Existe algum motivo que pode estar fazendo você se sentir mal? O que tem acontecido na sua Isso, vida? Algo está machucando isso. que talvez você queira mudar? Né? Então, ir além das perguntas triviais. Mas você tem dor de cabeça? Está dormindo bem? Né? Tá O comendo? que tem te dado dor de cabeça, Né? né? Mas o que está levando a O que sua tem dor de cabeça? te dando? Não é para Exatamente, deixar de exatamente. perguntar sobre os hábitos, Sim, né? Mas é para incluir essas perguntas. Né, para isso. entender as Ele percepções, para não é entender. contra a medicação, gente, ele é um psiquiatra, então é Não, importante a gente entender isso. Ele não é contra a medicação. O que ele traz aqui no livro é a importância da gente entender que não é somente a medicação que vai ajudar no caminhar de consciência. Na verdade, a medicação não vai ajudar você a caminhar com consciência sobre a relação aos seus sentimentos, às suas dificuldades, o que isso te representa, as suas feridas emocionais. Ele exatamente. fala exatamente isso, né? Que às vezes a cura ela é um caminho de consciência, às vezes precisa da medicação, sim, mas só a medicação, não. É. Esse é o ponto importante, né? Ele é Aí, um viu? gênio mesmo. Ele é Ele é maravilhoso. muito Agora, bom. E estou ele indicando esse tem livro para uns, todo mundo uns agora. vídeos, e ele tem uns vídeos muito legais. Eu já assisti um vídeo dele, do Gabor, sobre o trauma, né? A história do trauma, que tem muito a ver com o que ele fala no livro aqui. Tem um vídeo dele muito bacana, um documentário muito bacana sobre o trauma, que é dele, desse mesmo nosso autor de hoje agora, né? Desse Lembrando que último ele livro tem que a gente uma está. visão psicanalista, Ele né? é Uma visão exatamente, exatamente. psicanalista da doença, das questões, tá? Muito, muito bom, Também, tô assim. Tudo que ele gostando. traz, a forma da gente olhar. Exatamente. E aquilo que a gente realmente acredita, né, Dani? A gente sempre. Eu nunca fui contra a É, medicação. E também eu não sou sou. muito a favor de caminhar junto com o psiquiatra, com os meus pacientes, exatamente pela importância de a gente olhar esse todo junto, né? É a medicação junto com a questão emocional. O que ele escreveu Porque aqui? Vamos só lá. tomar o remédio é meio que camuflar o real problema.
Se você não resolver o problema, só tomar um remédio não vai adiantar. Exatamente isso. É um Exatamente. E aí band-aid, é onde né? você cria as dependências, é o É o que band-aid, a as gente, dependências, é ela fica assim, aí. ó. Eu sinto que em algumas situações a pessoa vai ter que conviver com a medicação, né? Sim. Não tem jeito, né? Se você não tomar aquilo, talvez você não consiga a lucidez necessária, Ela regula, a né? regulação Às vezes é necessária uma forma para de regulação enfrentar. necessária. Isso, Mas isso. com certeza vai diminuir. Você fazendo um tratamento de nutricional, com exercícios, com terapia, né, para entender a si, o autoconhecimento e tal, esses remediadas se tornam um outro, né? Ele É. fala até, inclusive, aqui do desmame, né, da dificuldade que as pessoas têm de realizar o desmame quando elas passam muito tempo numa medicação, porque tem uma questão que é a sensação, é, a recompensa, vamos pensar assim, nós temos muito ganho. Quando ele até comenta que quando ele foi tomar, eu não lembro a medicação que é agora, mas que ele quando ele começou a tomar um remédio aqui, é o Prozac. Prozac, verdade. É. Que ele fala até Nós, do livro é Nação isso Prozac, né? mesmo, é o Prozac mesmo. Que é tão interessante que ele fala, porque nós somos geração Prozac, né, gente? É que tem outros nomes. Qual que é o. A dopamina, a nossa dopamina que a gente Isso. leu. Não, mas qual que é o outro nome do Prozac? Tem um Ai, outro. ai. Não lembro se é o. Ai, não vou Não lembrar lembro também, agora mas tem um outro nome que é também. mais conhecido. O que acontece? A sensação é tão boa inicialmente quando você passa a tomar essa Sim, medicação, você sente que sim, você está funcionando, que as coisas estão acontecendo, aquela leveza né, de conseguir fazer as coisas sem tanta preocupação, aquela calma, sim. que só de pensar que você não vai ter isso já te Você já faz pode evitar ficar mal. de não tomar aquilo, né? Então, É. mas é possível regular isso se conhecendo, se entendendo, né? Então a gente até entende a necessidade da medicação, né? Porque uma coisa que ele deixa clara no livro, gente, que o vício tá mais no hábito, né? Que a gente se habitua Sim. a tomar o remédio e não porque realmente o remédio cria uma dependência química no nosso organismo, né? As pessoas são muito Sim. preocupadas com essa dependência química. Tem gente que tem uma preocupação absurda com ficar dependente quimicamente da Do medicação, remédio. sendo que, na É. verdade, essa dependência é muito mais hábito de consumo. Eu tomo porque eu quero sentir o que eu sinto com o remédio e não porque eu preciso biologicamente do remédio. Então, se a gente tem consciência de que eu quero aquilo, como que eu posso conseguir sem medicação? É, então é bem complexo mesmo, mas É, cada é. dia, assim, eu fico mais feliz em ouvir essas coisas, porque Eu não porque a também. gente precisa se livrar dessas, né, dessas coisas, mas dos remédios, por Mas pela exemplo. consciência que isso Mas traz, na verdade, né? é você não criar desculpas, porque eu sinto que às vezes a gente, eu sabendo disso, se eu quero ter essas sensações, então assuma, né? Eu não deixo o remédio porque eu quero sentir isso, eu quero viver isso, eu quero ter isso e eu não quero ter uma vida sem essa sensação, tomada de Sim. consciência, né? Sim, Então sim. é sobre isso. E não é porque você Isso. não consegue, né? E não é porque você não pode, porque o seu organismo não dá conta, não, né? E se o seu organismo não está funcionando adequadamente, Tem que ver tem por que quê ver por também. que também. Porque é assim, né? O envelhecer é isso. O envelhecer, Tem que ele não é entender o só porquê que ter também não hipertensão tá. arterial ou diabetes, né? Ou Hashimoto, né? Envelhecer também é ter causas mentais, né? Ter questões É, mentais para lidar. Eu
adoro quando alguém que é idoso vira e fala assim pra mim: o mais gostoso de ser velho é que eu posso falar o que eu penso, sem ficar me preocupando com as pessoas, porque as pessoas vão dizer, ah, ele perdeu o senso. Ele perdeu o senso. Ai, ai, ai. Então eu já meto essa, né? Tipo, perdi o senso mesmo, né? Isso que você acha que velho não tem senso? Não Então, vou fazer vou isso, né? falar o que eu penso. Adoro. Ai, Já quero ai. envelhecer por causa disso. Bom, aqui na página 231 ele fala um pouco mais a respeito dessa questão da É, sensibilidade, né? Com que a gente já falou um da pouquinho, não sei herança, se precisamos falar né? mais, Seria, se a né? gente pode falar que tem um gene, não é, na verdade, É, você herda a sensibilidade àquilo e não necessariamente a doença em isso. si. Não é doença, não é o transtorno, né? Mas é a sensibilidade que você acaba, de certa forma, herdando, aspas. A Exatamente. palavra herdar em aspas, tá, gente? É, eu acho que é isso, Ai, né, ai, desse capítulo. sim, desse capítulo é. Mas aí ele termina esse capítulo muito importante, É, que assim, em resumo desse capítulo, ele fala o seguinte, que a gente tem que sair da vitimização, né, no isso. sentido Sou predestinado. de muleta da medicação de um transtorno. Então, sair da vitimização para uma consciência das nossas responsabilidades diante da dor, diante do sintoma, diante daquilo que eu tenho, né? Que ele termina esse capítulo falando sobre exatamente isso, né? Então, como é importante a gente entender o quanto, o como e o que eu faço com isso agora é de minha responsabilidade. É, a frase é: há muito que todos e cada um de nós podemos fazer. Tá mais em nós, É, gente. exatamente. Tanto é que quando a gente pergunta, né, quem traz a cura? Quem cura? Sim, Né? E as pessoas sim. têm uma tendência a falar que é o remédio, que é o tratamento, que é o médico, que é. Somos nós. Nós somos os Sim. maiores responsáveis pelas nossas doenças e pelas nossas curas. E nem sei se a palavra exata é responsável, mas é controle. Nós podemos estar no controle disso. Nós Uhum. podemos fazer coisas que melhorem isso, né? Claro que algumas pessoas vão ter mais dificuldades e outras, porque tem todos esses outros fatores, né? Mas quando eu compro essa briga, é mais fácil a cura vir. Nós somos nossas próprias curas, já que somos nós mesmos que criamos nossos problemas exatamente, Por aí, né? A né? forma Por como a aí, gente vê as exatamente isso. coisas, lida com as Sim, coisas, né? Percepção é sim. tudo, gente. Percepção é muito Vamos importante. lá. Capítulo 18, o último de hoje. A mente é capaz de coisas incríveis, da loucura ao significado. E é, É, né? falamos muitas coisas Oh, já, porque um mente! capítulo complementa o outro, né? Já falamos bastante coisa, mas Ai, é ai. demais, né? Quando ele fala coisas incríveis, que a mente é capaz de coisas incríveis, é aquilo que a gente estava falando sobre essa dissociação, né? De Dissociação. você, para você lidar com uma coisa que você não Que tá pode fugir, né? angustiando, Porque né? assim, quando você é adulto e você está num trabalho ruim, você, mesmo que você tenha que enfrentar um desemprego, você ainda consegue fazer essa escolha porque você se sente responsável pela sua vida, né? Que você Sim. sente que você vai embora daquele lugar e pronto. E mesmo assim ainda tem pessoas que têm muita dificuldade de fazer isso. Mas quando você é criança, quando você é adolescente, que depende desses adultos para muita coisa, o comportamento não é bem assim. A gente pode não ser assim. E aí nós somos muito levados a tentar nos defender de uma forma mental mesmo, né? De criar Sim. essa, essa Estrutura para estrutura poder sair mental para disso. poder sair É, disso, né? E às vezes a sim. gente vê que é sonhador, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, como essa pessoa é sonhadora. Que mundo é esse que ela vive? Mas é um E mundo que a questão é
A questão é por quê, para que ela precisa sonhar, né? O que levou essa pessoa a viver dessa forma? A ficar na E não imaginação. julgar que ela vive dessa forma, né? Por que ela precisa ir para o mundo da imaginação? Ela está, com certeza existe dor, e com certeza está tentando fugir de algo Ah, que é sim. doloroso demais, ela não dá conta sozinha, né? Esse é um ponto muito importante. Eu percebo, Dani, que na pandemia aconteceu muito isso com Sim. muitas pessoas. Eu lembro de atender alguns alunos depois, na escola, que vieram falar um pouco de como foi a pandemia, né? O quanto eles viveram, às vezes, ali num mundo de fantasias, porque dentro de casa estava muito difícil de viver, né? E quantas famílias trouxeram isso para o consultório também, Sim. né? Atendo casais que se separaram em plena pandemia, porque na convivência perceberam que não iam conseguir continuar, né? Sim. Por quê? Porque ou eu vivo inventando, imaginando coisas na minha mente, né? Ou eu encaro isso e como que eu vou encarar isso? Será que eu dou conta de encarar tudo isso? Né? Então, são Nossa, várias nuances. muito Ele bom trouxe muita coisa que, exemplo. que eu lembrei. É, eu lembrei muito disso, assim, lendo esse capítulo, assim, né? Ele fala da depressão, ele fala um pouco da história dele com relação à depressão, e eu acho muito legal o que ele traz aqui, o significado literal da palavra. Deprimir algo significa empurrá-lo para baixo, Também como achei uma legal. bola de borracha numa piscina. Eu achei E o muito quanto que bacana é ele. difícil O empurrar. quanto a gente. Até Sabe arrepio, que falar. eu fiquei, Como a gente põe força para eu empurrar para fiquei baixo essa pensando bola, assim né? que como que é difícil ficar depressivo, porque chegar Opa! nesse estágio e o Chegar no quanto que a estágio dessa pessoa depressão lutou, mesmo, né? fez, né? O quanto que ela Que precisou fazer para. força Gente, foi que para poder chegar. incrível! E aí a gente acha que a pessoa falou desde que ficou depressiva. Que aconteceu um negócio e ficou. Né? Às vezes eu escuto assim, gente, mas não aguenta nada. Eu acho que as pessoas são Sim, frágeis, mais frágeis hoje do que no passado. Mas esse sim. livro está falando exatamente sobre isso. O quanto que a gente se torna sensível de acordo com o que as outras pessoas vão nos deixando também. Porque É, daí exatamente. a história, como que a cultura nos torna isso. Cultura que eu digo assim, tudo que a gente que os nossos antepassados vêm deixando a gente como legado aí, né? Como Sim, consequência. Então, o que que é, né? Tudo isso. existe sim uma fragilidade maior, porque apesar da gente discutir muito mais essas coisas do que se discutia no passado, né, as pessoas estão mais acessíveis a isso. Porque a mesma liberdade que nos leva a poder falar o que a gente pensa, a poder sentir as coisas, a se expressar, a mesma abertura é a que entra todas essas questões, né? Porque se nós estamos abertos para nos relacionar, nós também estamos abertos para tudo que vem desses relacionamentos, Tudo que vem das dessas relações. relações, Exatamente, né? tudo que vem das relações. Meu colarzinho acabou de quebrar aqui, não. Oxe. Soltou. Soltou no pescoço. Eu vi o que estava solto. Falei, gente, aí eu vi. Então ele Ai, vem ai, ai. falando Vamos tudo lá. isso, né? A primeira parte aqui ele vem trabalhar essa questão das coisas incríveis, né? Da gente reprimir as Uhum. emoções, de ir para esse lugar de imaginação, de Isso, tentar isso. E aí, evitar o aí que ele sofrimento. traz tudo, né? Que a gente já falou um pouquinho. É onde ele fala da depressão, da esquizofrenia, Uhum. né? De todas essas nuances que é uma certa, né, dificuldade de lidar com a dor, do que é real ali. Tudo ele fala que é disso, né? Dessa história por trás do diagnóstico, por trás do. Aqui que ele traz o Robin Williams, né? Uhum. Que a história dele é muito, né, assim, o Interessante. Robin Williams, a história dele é bem interessante quando ele fala sobre a depressão que ele viveu ali, né? E é o Que a história comediante? dele era uma história já, ele era comediante, a história dele era uma, ele estava nos últimos, ele se Isso. matou, né? Em 2014, mas ele se matou, mas já estava com uma doença degenerativa.
neurocerebral e degenerativo, onde ele estava, a demência, a mente já estava de um jeito que ele não tinha mais controle, né? Então, por isso que ele tirou a vida, mas não foi por isso que levou a uma depressão. Na verdade, ele já tem uma história de depressão desde criança, coisas que ele nunca tinha tratado de fato, Mas nunca tinha olhado de o fato. Máscara, a Sim. história dele é bem parecida também, né? Só que a questão é que parece que ele parou de lidar com o problema dessa forma. Tanto é que as pessoas estranham que ele se tornou uma pessoa reflexiva, séria, né? Porque ele se escondia atrás da máscara mesmo desse personagem comediante. E a gente vê bastante em vídeos assim falando, né? Como que pode uma pessoa que fez tanta pessoa rir agora estar tão triste, depressiva? Mas é isso, gente, é que a depressão ela estava ali, né? Era um Sim. mecanismo de Ela defesa. não tem cara, gente. Esse é o ponto, É, né? Não tem cara. e ele Ela não foi tem cara. ele tentou por muito tempo, e ainda mais um filme atrás do outro, né? Que eu acho que o nível Sim, de estresse ali com tudo aquilo, de ser famoso. mas o quanto isso também era uma fuga para não entrar em contato com sentimentos. Eu Só acho que trabalho, sim, trabalho, acredito trabalho, que trabalho, sim. E quando ele se né? viu mesmo à mercê da doença, ele, Sim, ele, é onde não ele deu conta. resolveu. E aí a pessoa para, porque quando ela está lidando com a situação, ela não precisa mais ser comediante, né? Eu não estou dizendo que todos os comediantes têm essa característica, hein? Pelo amor de Deus. Claro, Né? claro. Gente que gosta mesmo da comédia. Mas Sim, sim. no caso dessas pessoas, era uma fuga para não lidar com a própria tristeza, com a profundidade do desânimo e né, da depressão que sentiam, né? Então ele Que coloca que aquele é um fala. paradoxo, né? Que é uma situação paradoxal. Gente, isso a gente enfrenta bastante no consultório, né, Uhum. Greta, mas Sim. não assim do comediante, mas assim, pessoas que chegam e falam, não, mas eu sei, eu estou bem, eu sei lidar, eu já resolvi. Aí, às vezes, eu até falo, né, para a pessoa assim, mas se você já sabe resolver, então o que que nós estamos fazendo aqui? Nós É, estamos né? aqui por quê? Então me fala por Quanta que gente que quer você se tá enganar assim. também, Então por que né? que você tá Nossa, aqui? quanta gente quer se E na enganar. É. verdade, a pessoa ela tem essa necessidade de ser forte, de se sentir Sim, forte, sim. né, de estar no controle da situação. Mas você está aqui por quê? Então, alguma coisa te trouxe até aqui. Então, o que que foi que te trouxe? Né? E tem gente que às Uhum. vezes fala assim para mim, eu gosto de conversar com você, né? Vamos dar alta então, que aqui não é um barzinho, que não é um bar, É, gente. gente, não tem. Lidar com, Vai conversar com com isso seus tudo é amigos. muito profundo. É muito profundo, não dá. Bom, o que Aí mais? a gente já falou A gente praticamente tudo, já falou né? bastante, a gente falou TDAH, do autismo, a gente já falou da autofragmentação, das psicoses, que ele traz bastante isso nesse capítulo. Acho que é isso. Tô vendo se tem mais alguma coisa. Eu também tô dando uma A gente olhada aqui, acabou mas acho que a falando. gente foi É, a gente falando, acabou falando falando tudo. no primeiro capítulo, mas é isso É que a gente juntou mesmo. os dois. Ele ainda coloca uma frase aqui: chegou a hora de encarar os ambientes em Nossa, eu tô constante exatamente dessa. mutação e cada vez mais estressantes em nossas crianças, que nossas crianças estão crescendo, antes de interferirmos quimicamente na sua fisiologia Isso. cerebral. Ou Então, seja, antes de entrar com gente, medicação, que está tendo tanto diagnóstico Ritalina é um e negócio lotando muito tudo isso, sério, gente, tá muito, né? sabe? Então, antes de entrar com tudo isso, tá na hora de encarar qual é o ambiente que a gente está vivendo, qual é o ambiente que a gente está fazendo essa criança, esse adolescente vivenciar. Eles Sabe? estão Para de crescendo colocar seu como, filho porque em isso interfere 300 em mil tudo. coisas. É Exatamente. Kumon, é inglês, é natação, É ansiedade, é muita Você quer coisa, né? tirar de algum lugar? Não tira da natação, Ai, né? natação é bom. Deixa seu filho fazer esporte, Sim. atividades que vão gastar a energia que a escola, né?
o ambiente já está tratando, mas para de enfiar essas crianças com 3 anos, né, 3 anos de idade, o pai quer saber, vem perguntar para os psicólogos o que ele faria, o que ele tem que fazer para a criança já ir se encaminhando para a vida. Né? Não, fica quieta. Ela é criança, deixa cair, deixa brincar. Deixa brincar, né? Exatamente isso, sabe? Criança a Dani brinca. Fez assim, a Dani é professora, gente. Ela... Criança tem que brincar, gente. Meu Deus do céu. Mas criança deve ir para a escola? Gente, também. Eu, sinceramente, eu acho que criança precisa de socialização quanto antes. Claro. Antigamente, a gente tinha 300 filhos. Antigamente, a família era extensiva. A gente tinha uma família bem extensa. Os primos ficavam na nossa casa. A gente era criado na rua. A criança hoje, o pai sai, a criança fica em casa com a avó que não aguenta nem brincar com a criança, ou com uma babá que não tem, que muitas vezes né, sei lá. E essa criança pode ter que só viver com adulto. Então, gente, a escolinha, que é o lugar que ela brinca também, ela não está indo lá para ser alfabetizada com 2 anos, é um lugar que ela vai poder viver essas coisas, aprender a se relacionar. Então, pode levar seu filho, sim. Estou dizendo que deve, estou dizendo que pode. Se você acha que não é assim, beleza. Mas não sobrecarrega seu filho, pelo amor de Deus. Não, Greta, não sei se você já viveu isso. O Bibo ainda tá aí? Não, acho que ele saiu. O que aconteceu? O primeiro ano de publicidade tem 4 primos. Você acredita que eu tenho 4 primos na mesma sala? E aí a gente estava brincando justamente de falar assim, meu Deus, a genética aqui vai ser difícil de aturar, né? Zoando, porque eles não param. Eles ficam conversando, você imagina, né? E aí eu falei, gente, nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi uma sala de aula. Eu sempre estudei com a minha prima Michele. A vida inteira, a escola inteira eu estudei com a minha prima Michele, né? Mas assim, era uma prima, gente. Mas na faculdade, cara, eu tenho 4 primas psicólogas, mas nós não estudamos juntos. Então, gente, muito legal. Aí você fala, olha só o comportamento, né? É muito familiar, eles são muito familiares, assim. Então, a gente vê, claro que eles são diferentes, né? São pessoas diferentes, lógico, né? É isso que nós estamos falando aqui, né? Claro, já senti. Mas como é interessante, né? Eles já vêm habituados, assim, do jeito deles, da rotina deles. É muito legal isso. Então, é uma coisa bem interessante de se analisar, né? Que na sala de aula é mais difícil a gente ver. Bom, gente, é isso, né? Agora a gente vai entrar na parte 4, que é intitulada As Toxicidades da Nossa Cultura. E aí a gente vai para o capítulo 19, da Sociedade para a Célula. Incertezas, conflito e perda de controle. Uau! Perda de controle. E o espírito humano roubado, a desconexão e seu descontente, que seria o 20. O capítulo 19 é pequeno, vamos ver o 20. Acho que a gente... nós estamos tentando seguir 2, 3 capítulos por vez. Né? Dependendo do tamanho, esses são menores que o 18 e o 19. Então, se a gente conseguir mais para frente, a gente vai. Amiga, como sempre... Gente, olha a frase, Dani. Olha a frase para a gente terminar. Da parte 4, você viu? Tornar uma ferida visível. Da nossa cultura. Olha isso, gente. Tornar uma ferida visível e pública costuma ser o primeiro passo para curá-la. E a mudança política muitas vezes se segue à cultura à medida que o que antes era tolerado passa a ser visto como intolerado. Ou o que antes não merecia atenção se torna óbvio. Meu Deus, já amei. Caramba! Nossa, esse é o próximo capítulo, gente. Até a semana que vem. Um beijo, um queijo. Uau! Obrigada pela visita de vocês. Até a próxima, Tchau, amiga. gente. Até a semana que vem. Tchau. Até, amiga. Beijo.